Na nossa aula de hoje, nós iremos estudar a voz ativa, a voz passiva, verbos regulares e irregulares, uma breve revisão, e a música 500 Miles, 500 milhas. Então, na voz ativa, eu tenho Simple Past Active Voice, a voz ativa do passado. In the active voice, the subject performs the action. Então, na voz ativa, o sujeito pratica a ação. A homeless man won the lottery. Won the lottery. Então, um sem-teto, né, ganhou na loteria. Então, aí eu tenho três elementos essenciais. O sujeito, a homeless man, won, que é o verbo, e the lottery, que é o objeto. Então, para eu colocar essa frase na voz passiva, o que é objeto passa a ser o sujeito na voz passiva. Então, fica assim, ó. The lottery was won by a homeless man. A loteria foi ganha por um sem-teto. Então, como o verbo principal, won, está no passado, ele necessita de um verbo auxiliar no passado. Certo? Loteria não está no singular, então eu vou usar o was. Né? Vou usar o was porque o sujeito aí está no singular. No caso, o agente está passivo. The lottery was won by a homeless man. A loteria foi ganha por um sem-teto. Ok? Então, aí eu tenho a constituição do verbo ganhar. Né? Win, infinitivo, won, ganhou, past tense, e won, past participle, que é o particípio. Então, como vocês podem ver aí, o won e o won foi escrito duas vezes. Então, esse verbo é irregular do tipo biforme, tem duas formas iguais. If the active voice is in the past, we have to write the passive voice in the past simple passive. Ou seja, se a voz ativa está no passado, nós teremos que colocar a passiva, né, no particípio. Beleza? Active voice in the past. Voz ativa no passado. Então aí eu tenho os três elementos essenciais. A homeless man won in the lottery. A homeless man is the subject. Okay? O sujeito é o sem-teto, né? A homeless man. Won is a simple past verb. Won, que é o verbo ganhou no passado. E o objeto, né? In the lottery. In the lottery is the object. Então, como eu falei, passive voice in the past. A voz passiva no passado, você coloca o objeto na frente, né? E ele vai reger a frase. The lottery was won by a homeless man. The lottery é o objeto, né? Object. Was, auxiliary verb in the past. O verbo auxiliar no passado. Won, o verbo no particípio, como eu mostrei anteriormente. By, preposition, a preposição. E a homeless, subject, receive the action. O sujeito agora vai receber a ação. Não é isso? Então aqui, ó. Some examples. Cabral discovered Brazil. Cabral descobriu o Brasil. Então, se eu colocar essa frase na voz passiva, vai ficar como? Brazil was discovered by Cabral. Por que eu usei o was? Porque o Brasil é só um. Não é isso? E discover, esse verbo regular, ele vai ficar no particípio com a mesma terminação ed. Certo? Então, Brazil was discovered by Cabral. Ou então, Brazil was discovered by him. Ou eu posso usar by him, ou então by Cabral. Então, na tabela aí, nós podemos constatar que discover é um verbo regular. E no particípio, ele vai arraigar as mesmas terminações. ed. Discover, descobrir. Discovered, descobriu. E discovered, descoberto. Então, this chart refers to a regular verb, discover, in the past tense. And in the past participle, they keep the same ends. Como vocês podem ver, o verbo descobrir, ele vai arraigar as mesmas terminações no particípio. Terminação é de. Eu deixei de vermelho aí para vocês visualizarem melhor. If the active voice is in the past, the passive voice will be written in the participle. Okay? Se a voz ativa está no passado, a voz passiva terá que ser escrita no particípio. Então agora eu tenho Snow White, Branca de Neve. Né? Todo mundo conhece Branca de Neve. Um desenho animado que fez história nas manhãs, né, com os desenhos do Walt Disney. Não é isso? Então eu tenho um exemplo aí, ó. Snow White ate a poisonous apple. Branca de Neve
comeu uma maçã envenenada. Então, Snow White é o sujeito. Ate é o verbo comeu no passado. A poisonous apple é o objeto. É isso? Então, vocês podem perceber aí que o verbo comer, ele tem 3 apresentações. Eat, comer. Ate, comeu. Eaten, comido. Eat é o infinitivo, ou base form. Ate, past tense, né, o passado. Eaten, past participle, que é o particípio. Então, eu tenho 3 formas diferentes aí. Esse verbo é um verbo irregular do tipo triforme. Na voz passiva, ficaria assim. A poisonous apple was eaten by Snow White. Uma maçã envenenada foi comida por Branca de Neve. Então, vocês podem ver que a poisonous apple, o objeto, né, agora está sendo o primeiro elemento, né, está no singular. Então, logo em seguida, eu vou usar o was. E o verbo comer no particípio, eaten. Então, a poisonous apple was eaten by Snow White. Ou então, a poisonous apple was eaten by her. Ambos estão corretos. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho um exercício número 1 aí para vocês. Exercise number 1. Pass the phrases into passive voice. Passe as frases para a voz passiva. Mexican Indians destroyed the American monuments. Índios mexicanos destruíram os monumentos americanos. Processo de colonização, houve muitos conflitos entre homens brancos e índios, né? Isso aí todo mundo sabe disso. Então, na voz passiva, ficaria assim. The American monuments were destroyed by the Mexican Indians. Por que eu usei o were como verbo auxiliar no passado? Porque the American monuments está no plural. Então, aí eu não posso usar o was, eu tenho que usar o were. The American monuments were destroyed by the Mexican Indians. No segundo exemplo eu tenho, the dog bit the man. O cão mordeu o homem. Na voz passiva vai ser, the man was bitten by the dog. Certo? Michael kicked the ball. Michael chutou a bola. Né? Michael kicked the ball. Aí vai ser, na voz passiva, the ball was kicked by Michael. Thomas Edison invented the Morse Code. Como vocês viram na aula anterior, né? Thomas Edison inventou o código Morse, que foi um código muito importante para as linhas férreas em termos de comunicação, né? Com os telegrafistas, nas suas respectivas estações de trem. Então, the Morse Code was invented by Thomas Edison. O código Morse foi inventado por Thomas Edison. É só fazer a inversão, pessoal. Coloca um objeto na frente e pode correr para o abraço. Muito fácil. Você vê se o objeto, né, está no singular. Se tiver no singular, usa o was. Se tiver no plural, o were. E conserva o verbo no particípio e assim por diante. Então, aí eu tenho classify the verbs into regular or irregular. Classifique os verbos em regular ou irregular. Então, aí eu deixei, ó, de amarelo, os que são regulares. Love, loved, loved. Amar, amou, amado. Discover, discovered, discovered. Descobrir, descobriu, descoberto. Dry, dried, dried. Secar, secou, secado. E eu tenho uma CVC, né? O verbo stop é um verbo monossílabo. Então, o que é que eu faço? Eu dobro a consoante final e acrescento o ED. Né? Essa CVC é a partir do T, ó. CVC, tá vendo? C, consonant, O, vowel, P, consonant. Então, eu vou dobrar a consoante final. Stopped, stopped. Ok? E os demais, que estão de branco aí, ó, são os irregulares. Do, did, done. Fazer, fez, feito. Eat, ate, eaten. Comer, comeu, comido. Give, gave, given. Dar, deu, dado. Então, como eu falei, os verbos irregulares são de 3 tipos. Uniformes, biformes ou triformes. Né? Então, tem um modelozinho muito fácil que eu ensinei a vocês para utilizar o lápis grafite, para classificar a legenda deles. Sempre no final dos livros de inglês existe a lista de verbos irregulares e vocês vão colocando U, B ou T, né, de acordo com cada verbo. Então aí eu tenho o verbo modal could.
Então, can indica capacidade, habilidade. Could indica também capacidade, habilidade agora no passado. Eu poderia dizer que eles são da mesma família, né? Pertencem à grande família. Então, this modal verb can express a past ability. Este verbo modal pode expressar uma habilidade no passado. Por exemplo, when I was a child, I could play soccer all the afternoon. Quando eu era uma criança, eu poderia jogar futebol a tarde inteira. Hoje eu não posso fazer isso mais, né? Temos as obrigações, né? Os pesos aumentaram, mas segue a vida, né? Então, no outro exemplo, this modal verb can express a permission. Este verbo modal pode expressar uma permissão. Por exemplo, could I leave now? Eu posso partir agora? Could I leave now? No outro exemplo, this modal verb can be used to offer a helping. Este verbo modal pode ser usado para oferecer uma ajuda. Could I read for you? Eu poderia ler para você, né? Could I read for you? E no último exemplo, pode indicar uma dedução. This modal verb can express a deduction. John could get the job. João poderia conseguir o emprego. Certo? Então, os verbos modais, can e could, são muito fáceis de utilizar ele. Certo? Can é usado no presente, indicando habilidade, permissão. E could no passado, com os mesmos requisitos. Certo? Então, aí eu tenho um exercício número 3, exercise number 3. Pass the phrases into past form using could. Então, aí é só trocar can por could, que a frase migra do presente para o passado. Por exemplo, I can speak English. A present ability, uma habilidade presente. Eu posso falar inglês. No passado seria I could speak English in 1994. Eu poderia falar inglês em 1994. Então, eu acrescentei aí uma data, 1994, para você perceber a diferença de uma ação, de uma habilidade no presente para uma habilidade no passado. Né? I could speak English in 1994. A past ability. Indicando a permissão. Can I read this chapter? Eu posso ler este capítulo. No passado seria could I read this chapter? Também permissão. Certo? Migrou apenas do presente para o passado. Sophie can win the lottery. Uma possibilidade. Ó. A possibility. Sofia pode ganhar na loteria. No passado seria Sophie could win the lottery. Sofia poderia ganhar na loteria. Can you help me? Um pedido aí, ó. A request. Você pode me ajudar? No passado seria could you help me? Você poderia me ajudar? E se eu colocar o please, aí fica mais educado ainda. Could you help me, please? Certo? Palavrinha mágica que a gente sempre utiliza, né? Could you help me, please? Então eu tenho a música 500 Miles, de Justin Timberlake, que retrata esse meio de transporte que foi muito importante no processo de colonização dos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Certo? 500 milhas. É mais ou menos assim. Se você perdeu o trem em que eu estou, você saberá que eu tenho ido. Você pode escutar o apito a centenas de milhas. A centenas de milhas. A centenas de milhas. A centenas de milhas. A centenas de milhas você pode escutar o apito. Em inglês seria mais ou menos assim. If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles, 100 miles. You can hear the whistle blow 100 miles. Agora eu vou deixar vocês ouvindo o clipe, né? E vocês irão gostar. Beleza? If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle
Então, pessoal, eu espero que tenham contribuído com essa aula de hoje sobre os assuntos voz ativa, voz passiva, né? O verbo modal can e could, né? Uma revisão. E fiquem com Deus. Até a próxima.